Pedro Evaldo Martins, como é que o Pedrinho Cachorrão viu a eleição de 2012? Marcelo estava ponteando, depois o Paulo Azeredo dizem que trabalhou até o último minuto e acabou vencendo por 56 votos. Como é que faz? Eu até foi meio engraçado, porque eu tinha me afastado do partido, assim, que eu sempre fiz parte da executiva do partido, do PMDB. Mas, por causa de alguns detalhes, eu me afastei um pouco. Até na reeleição do Percival, eu votei nele e tudo, mas como estava ligado com o PP e o Marcelo foi conversar comigo, então eu me desliguei da executiva do partido, mas trabalhei para o Marcelo. E foi aonde ele se elegeu. Para vereador? Até porque a minha família pediu muito e tudo, né, meus filhos? Não, vamos trabalhar para o Marcelo, que é um jovem, isso, aquilo. Então, a gente sabe que existem essas coisas assim na política. E eu sinceramente, eu estava meio descontente com o PMDB, porque o Percival, ele começou a negociar. E eu disse para ele um dia que o negócio na política não é bom. Não é bom porque normalmente tu traz às vezes até adversário para dentro da administração que na próxima não vai ajudar. E provou isso aí, porque se tu analisar direitinho, o PMDB ficou um partido nanico na última eleição e hoje também. Se tu fizer uma reunião do PMDB não vai quase ninguém. Então essas coisas assim é que na política a gente fica chateado. E aí piorou ainda quando se coligaram com o PT. Certo. Aí eu realmente abri guerra, como se diz, e de maneira nenhuma não me serviu. E o Paulo, como mais ou menos sabe, eu e o Paulo somos parentes, e então a gente tem uma boa relação entre eu e o Paulo, né? Mas nunca assim, e ele também nunca me convidou também para ir para o PDT. E até talvez por uma questão de ética e tudo, mas chegou lá na barbearia, sabia disso ali, e me pediu apoio. E eu tinha telefonado para o Marcelo, porque tinha um cabo eleitoral do Marcelo aí, que ele não estava se fechando. E eu queria tirar ele do caminho do Marcelo. E o Marcelo ficou de lá conversar comigo umas 2 ou 3 vezes, e não foi. Nesse meio tempo o Paulo chegou. E aí sabe como é que é? Eu que gosto de trabalhar na política, fui mesmo. Mas sem compromisso nenhum, né? O Paulo. Mas apoiou o Paulo? Apoiei, abertamente. E o Paulo conseguiu bastante votos, um bom número de votos lá na comunidade do Renner? Olha, eu acredito que foi fundamental para a campanha do Paulo. Acredito, sim. Pelo menos 56 votos? Porque se tu analisar, não é os 56. Claro. É uns 23, né? Não, 29... 28, 29, por aí. Porque os que, no caso, que iam votar no Marcelo, viraram votar nele, já deu essa diferença. Claro. Porque foi uma das eleições mais difíceis que teve, foi essa. Porque ninguém esperava isso aí. Ninguém. O Marcelo sempre teve uma boa relação com o Renner, né? Mas tu sabe que às vezes, eu acho que o Marcelo é uma pessoa, um jovem, que a gente veja aí até pelos negócios dele, que ele está indo para frente e ele sabe negociar. Agora, a política é uma coisa, eu acho que ele não é tão político quanto foi o pai dele. Certo. Talvez ele não teve, assim, essa picardia que existe na política. Porque a política é muita vivacidade na política. A política tu não pode levar assim, não, eu sou bom, eu vou me eleger. Não é assim. A política é uma coisa muito, 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 muito difícil. E a gente veja aí o que está acontecendo na política. As coisas não é como a gente pensa, não. A política ela dá uma reviravolta muito grande de uma hora para outra. Certo. Pedrinho, e o PMDB, mesmo tendo a candidata vice, a professora Nica, foi importante para a eleição do Paulo Azeredo? Não, em termos assim de ser importante, não. Mas tu sabe que aqui em Montenegro, o grande adversário mesmo, eu não sei como é que se coligaram um ano, sempre foi ainda a antiga Arena e o antigo MDB. Isso aí pelo menos os mais antigos que fizeram políticas não esquecem isso aí.
Então, uma coisa assim que às vezes não dá certo certas coisas. E o PT também é uma coisa que ele é, a nível de Estado, é um ferrenho adversário do PMDB, e então a gente vê que isso aí não dá certo. E como não podia dar certo. E eu até fiquei com pena, porque eu falei com o falecido João uns dias logo após a coligação, eu disse, olha, infelizmente a Nica é uma rica de uma pessoa e vai terminar se queimando politicamente. Porque tu via que era uma coligação que nascia morta. Tu, como membro do PMDB, foste contra a coligação com o PT? Eu no caso, eu já estava eu já estava afastado, que eu tinha pedido um afastamento por tempo indeterminado. Então, eu estava afastado, mas era totalmente contra. Certo. Foi um erro estratégico? Foi um erro estratégico, mas porque podia ser, por exemplo, o PDT a gente sempre era parceiro e tudo, né? Apesar de ser adversário, mas a gente nunca foi esse adversário assim, contra, né? Nunca foi inimigo? Não tinha assim, ser adversário ferrenho, não. Era um adversário light, né? Qual, na tua opinião, seria a melhor solução para o PMDB naquela eleição de 2012? Não, eu disse, se fosse o Paulo Polé o candidato, eu estaria abraçando junto à campanha. Isso porque eu acho que o Paulo Polé seria um bom nome e uma pessoa assim que foi vice do Percival e a gente sabe que foi um bom vice. O Dario Colli defendia a chapa pura, né? Chapa pura. Mas a gente sabe que na política tu tem que ter voto. Não adianta, tu tem que ter índio, como se diz, e não só cacique. Então, na política é a mesma coisa. Isso é uma das coisas que eu discordo na política, é isso aí. Porque na política tu não tem a qualidade, tu tem a quantidade para te eleger. Depois, a qualidade vai ser no administrar. Escolher as pessoas que vão administrar e tudo, isso aí sim. Se a decisão fosse exclusivamente do Pedrinho, do Pedro Evaldo Martins, em 2012, seria Paulo Polé como cabeça de chapa e quem seria o vice? Aí talvez até uma coligação, né? Coligação. Porque o que não podia dar, o Adriano, um partido que tem duas administrações, partido que tem tudo na mão, não pode de maneira nenhuma dar a cabeça de chapa para um outro partido que dentro de Montenegro não é tão expressivo. Claro. Isso aí convenhamos, né? Por isso que eu digo, eles apequenaram o PMDB em Montenegro nos 8 anos de mandato do Percival, que tinha tudo para estourar. Mas, infelizmente, eu não sei se politicamente eles agiram mal ou se daqui a pouco eles acharam que fizeram uma administração não tão boa, porque talvez tenha isso. Porque se tivesse feito em 8 anos uma administração boa, não tinha como. E, infelizmente, a gente tem que dizer que o PMDB em Montenegro decaiu bastante.